Episódio 5 de Vou me tornar uma vilã que entrará para a história. Alicia segue agindo como vilã, e quando Liz começa a falar de seus ideais que Alicia considera defeituosos, ela a faz parar. Ataca seu discurso de heroína de que todos deveriam ser amigos, e por isso na escola todos comentam que ela é antipática, que maltrata Liz e se aproveita de sua bondade. Alicia pensa que a odeiam o suficiente para que não reine a paz na academia. Aquele garoto loiro que pediu para Liz ignorar Alicia, em especial, está bem descontente com Alicia. Jill pergunta por que todos ficam ao lado de Liz. Ela não faz nada além de tomar chá sentada. Alicia diz que isso significa que demorará mais tempo para guiá-la até o seu destino. Em resumo, seguirá aumentando sua má reputação, pois é a melhor vilã da história. Ela fala que nessa noite vão a Loana, e por isso deve terminar sua tarefa logo. Jill diz que ela é uma vilã muito aplicada. Em Loana, Rebecca informa que a maior parte das pessoas está descontente, inclusive os mais violentos disseram que arrasariam com tudo se saíssem do povoado. Alicia diz para Rebecca que sua segurança é primordial, e com a perna dela ela não consegue correr se acontecer alguma coisa. Rebecca diz que ela não precisa se preocupar, que todo mundo sabe que Alicia a defende e não farão nada com ela. Alicia pensa que assim ela parece uma vilã de verdade. Rebecca diz que se deu conta de algo. Como todos já nasceram ali, eles se davam por satisfeitos e achavam que não podiam fazer nada. No entanto, alguém que ia morrer sobreviveu e agora parece que eles pensam que podem fazer algo. Ela não quer desmotivá-los e por isso vai seguir. Se alguém vai trazer a mudança, que sejam as pessoas do povo. Rebecca pergunta se Alicia acha que algum dia esse povo será livre. Alicia diz que graças a Liz e sua grande influência, as pessoas agora estão interessadas, mas ainda não chegaram a um ponto de fazer algo. Will diz que uma mudança dessa magnitude não ocorre da noite para o dia, que eles não devem se precipitar. Rebecca pede para Alicia algumas plantas para que eles cultivem lá, mas Alicia diz que não, pois vilãs não dão presentes. Jill diz que Rebecca precisa negociar, então ela diz que relatará os avanços e Alicia concorda. Em casa, Alicia está escrevendo e Harry se aproxima e pergunta se é sobre Loana. Ela diz que ultimamente ele não tem andado com Alan. Ele diz que está mantendo distância do irmão. Como estão juntos desde o nascimento, achou que ele era a pessoa que mais o compreendia. Mas quando entrou na academia, ele só faz falar de Liz. Liz vai, Liz pra lá. Ele acha que já não o conhece mais. Porém, Liz se aproximou de Harry e falou que isso não era nada demais. Que ele deveria concentrar-se em si mesmo e com isso ele sentiu como se bebesse água com a garganta seca. Sentiu que ela estava salvando ele. Mas quando Alicia e Liz falaram sobre o ensaio, ele achou que ela tinha bastante razão. Mesmo que o resto dos garotos tenha dito que ela só foi buscar briga, ele realmente acreditou que ela tinha razão. Mas quando ele falou isso para Alan, que os argumentos de Liz eram inocentes, o irmão simplesmente se afastou. E com isso, Harry sentiu que já não o conhecia, não só como irmão gêmeo, mas como pessoa. E desde então não sente vontade de se juntar com Liz e com seu grupinho. Harry pergunta o que ela está tramando, porque se ela foi discutir é porque tinha seus motivos. Mas ela fala que não é nada. Ele percebe que ela não quer contar e diz que não vai insistir por hoje. Vai se retirar, mas está inconformado. Quando ele está saindo, ele mostra que tem um convite para tomar chá com o rei e o grupo de Liz. Antes de entrar na sala, Albert adverte Alicia dizendo que ela não diga nada indevido. Ela pensa que não é um evento comum, como os demais. Isso acontece no jogo. É a prova da Santa. E você ganha mais pontos de Santa se der a resposta correta. Mas a vilã não aparece no jogo e ainda assim a convidaram. Então ela assume que essa é uma prova de vilã para ver como é que ela está se saindo vigiando Lee. Durante o chá, Alicia pensa que os irmãos a odeiam igual no jogo. Embora seja triste, ela sabia que chegaria esse momento. O único que se comporta de outra maneira é Harry. Gale e Eric já deixaram bem claro que a odeiam. Finn e Curtis estão se comportando como no jogo. Estão no meio dela e de Liz mantendo distância. Mas o que está mais diferente é o príncipe. No jogo, ele só sorri para a heroína. Sempre era muito distante de Alicia. E isso alimentou o ódio da vilã. Mas é um pouco diferente do jogo, porque essa prova da Santa é na verdade a prova da vilã. O rei pergunta se Alicia lembra que há 3 anos ela previu a queda financeira de Duran. Ela recorda que foi no dia que entrou escondida na academia. O rei explica que as coisas estão acontecendo como ela previu e ele ficou assombrado que ela tenha tido tal juízo naquele momento. Liz diz que Duran tinha
medidas econômicas de êxito, mas Alicia diz que havia um desajuste entre sua capacidade produtiva e de compra. Qualquer um teria visto que não aguentaria muito. Liz diz que deveriam se aliar com eles, e Alicia diz que é uma nação que está quebrando e pergunta o que é que eles ganhariam com isso. Liz diz que é uma pena que ela só veja o que pode ganhar ou perder. Ajudar alguém requer sinceridade. Alicia diz que se a sinceridade bastasse, eles não estariam em queda. Gale pergunta então o que ela faria. Alicia diz que agora que Duran está debilitado, devem fazer com que sejam seus vassalos. Liz diz que seria crueldade e os meninos concordam, porque eles concordam com tudo que ela fala. Alicia diz que a maior preocupação do reino não é Duran, e sim Laval, que é maior e com quem eles têm uma relação complicada. Não ganhariam muito ficando com Duran, mas perderiam muito se Laval conquistasse. Eric diz que ela tem razão. Seu pai disse que as pessoas estão muito nervosas na fronteira com Laval. Nesse momento eu pensei que Eric talvez também esteja acordando, mas é só uma suposição. Não sei como é que vai se desenrolar isso também, já que Eric usou a razão em algum momento da história. Alicia diz que Duran não precisa que outra nação ofereça ajuda. Eles precisam restabelecer sua economia. Por exemplo, ganhar dinheiro exportando seus produtos. Liz recorda que eles são famosos por suas batatas e podem modificá-las para que ganhem mais dinheiro. Se todo o país produzir, deverão obter mais ganhos. Os garotos dizem que é uma ideia maravilhosa. O rei diz que não poderia estar mais contente em ver uma juventude tão brilhante. Alicia respira aliviada e pensa que, como vilã, ela passou na prova. Andando pelo corredor do castelo, Alicia pensa que está esgotada. Depois que o rei foi embora, todos ficaram ao redor de Liz e ela tem nojo. Ela se perde e observa que no corredor tem quadros da família real e percebe que em um determinado lugar arrancaram um quadro e só tem a marca, não tem mais o quadro. Em outro quadro, ela observa uma criança que parece com o Duque, só que na verdade é o rei quando era criança, e tem um homem ao lado dele, que provavelmente é o Will. Ela vê que o rosto do homem é familiar, mas antes que ela possa pensar muito, o príncipe aparece e diz que é um quadro antigo do seu pai e do seu tio. Alicia pensa que mesmo tendo um irmão mais velho, quem ficou no trono foi o irmão mais novo. Porém, isso não é um assunto que ela possa abordar por mera curiosidade. Ela sai andando e o príncipe pergunta se pode acompanhá-la até a saída, mas ela pergunta se ele não prefere ficar com Liz e pergunta também se ele está vigiando para que ela não faça nenhuma maldade. Ele diz que não, na verdade ela se perdeu e a saída fica para o outro lado. Ela fica envergonhada e anda atrás dele. Ele pergunta se está indo muito rápido, mas ela diz que não e pensa que no jogo, a única pessoa para quem ele sorri é a heroína. Porém, esse sorriso dele não parece falso. Ele pede para segurar a mão dela e eles descem as escadas. Enquanto Alicia treina, Harry se aproxima de Jill e diz: "Você veio de Loana, né?" E Jill responde: "Sim, e aí, qual é o problema?" E aí Harry percebe que, de fato, ele realmente veio de Loana, porque ele só estava supondo. Harry diz que percebeu porque Alicia e ele parecem simpatizar muito com Loana, e por isso pensou que Jill seria de lá. Jill diz que ele o enganou, e Harry diz que Jill teme a todos, exceto Alicia, e ele será o ponto fraco dela. Se quiser ficar ao lado dela, deve esconder o que sente, ou alguém se aproveitará. Jill pergunta por que ele está falando isso, e Harry diz que Alicia briga muito com Liz, porque a odeia, e gostaria que tivesse alguém pronto para detê-la. Alicia aparece e diz que ele está enganado. Ela não odeia Liz. E Harry pergunta o que é então. Ela pensa que não pode dizer o que está fazendo, então diz que seu sonho sempre foi ser uma vilã e se sente bem enfrentando alguém tão popular e perfeita como Liz. Harry começa a rir e ele não para de rir até depois que eles saem do treino. Ele diz que ela deveria ter falado antes, e ele observa que enfrentar Liz é um objetivo perfeito. Porque se estivesse em um mundo fictício, ela seria a protagonista da história. Ela é especial, tudo que diz é especial. Sempre pensou que as garotas tão boas não eram seu tipo, mas ele se sente muito atraído por ela. Jill pergunta se ele acha que é por culpa da magia, e Alicia pensa que, embora ela seja santa, parece pouco natural que tudo lhe saia tão bem. Harry diz que não acha que ela está manipulando as pessoas com magia, porque você pode usar magia para manipular, mas não por muito tempo. E seria impossível ela manipular todos por tanto tempo. Ou será que não? Alicia fala que não conhece toda a magia que existe, mas talvez esteja escrito em algum grimório antigo, embora não tenha lido porque eles estão em línguas antigas. Harry pergunta se ela realmente suspeita da magia, pois qualquer um gostaria de uma garota tão bonita. Jill pergunta se ele falou algo de mal, mas Alicia diz que não. Indo para a academia com Jill, Alicia pensa que ela não quer nem pensar que Liz tenha usado magia para manipular as pessoas. Ela se
se comporta de um jeito inocente igual no jogo, e é normal que os outros se sintam atraídos por ela. Mas ela se pergunta quando ela irá aparecer uma heroína. Alicia pensa que tudo está diferente do que acontece no jogo. Miri e Alan sempre estavam juntos no jogo e Duke tratava bem a heroína. Inclusive, Loana só é mencionada por cima, mas nesse momento tem muitas diferenças. Os pensamentos dela são interrompidos por Jill, que está gritando, mandando ela correr. Ele está sendo segurado por dois homens e quando ela olha para ele, um homem atrás dela bate na sua cabeça. Ela acorda em um armazém e percebe que foi sequestrada. No jogo, não sequestravam a vilã. Os três homens aparecem arrastando Jill, que está muito machucado. E nessa hora, a única coisa que eu pensei foi: pega eles, frita eles, faz purê. Pega ele, frita ele, faz purê. Eu tenho uma teoria sobre esse momento também da história, e no caso eu acredito que depois que isso aconteceu, o Jill vai ficar muito mal de não ter conseguido proteger a Alicia, então ele vai pedir pra treinar com ela para que ele fique forte, para que ele possa proteger ela em outros momentos. Porque na abertura mostra uma pessoa treinando com a Alicia, e eu acredito que essa pessoa seja o Jill, mas também é só uma suposição. Se inscrevam no canal, deixem o like, e até a próxima. Tchau, tchau! Alicia diz que a maior preocupação do reino não é Duran, e sim Laval, que é uma Alicia diz que a maior preocupação do reino não é Duran, e sim Laval, que é maior que eles e que tem um Alicia diz que a maior preocupação do reino não é Duran, e sim Laval, que é maior e que tem